Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 16, para que entendamos o que o Espírito Santo quer falar conosco neste momento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. O 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, primeiramente vamos atentar para esses dois versículos da palavra de Deus. Vamos aqui fazer uma análise desses dois versículos que fala de forma profunda com a igreja. Primeiro, para falarmos sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto foi uma das metrópoles mais importantes, se não a metrópole mais importante grega nos tempos de Paulo. E Paulo vai ali na sua segunda viagem missionária, ele vai passar 18 meses em Corinto, onde ele vai fundar a igreja de Corinto, ensinando ali, pregando ali a Jesus Cristo. Então a igreja de Corinto era uma igreja jovem, uma igreja onde o pecado era muito grande, devido à idolatria existente naquela localidade. Nós sabemos que a Grécia, ali, eles adoravam diversos deuses, Afrodite, Apolo, diversos deuses, que era uma barreira para o Evangelho. Mas Paulo consegue, ali como servo do Senhor, como apóstolo, como enviado de Deus, Paulo consegue implantar a igreja de Corinto, e Paulo começa a ensinar. Você vai ver que essas duas cartas, 1ª e 2 Coríntios, foram duas cartas responsivas que Paulo escreveu para a igreja, orientando, alertando a igreja à distância, mas nunca deixando de assistir à igreja de Corinto. Então esses versículos, esses dois versículos aqui, como os demais que nós iremos falar em seguida, tem uma importância muito grande para a igreja. Assim que daqui por diante, Paulo escrevendo, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós conhecemos Cristo, geralmente quando nós vamos para a presença de Deus, meus amados irmãos, nós ainda vamos, procuramos Cristo de forma, digamos assim, de forma bem carnal, Às vezes estamos passando por uma necessidade, por uma dificuldade, estamos passando por algum problema para podermos chegar até Cristo. E chegamos diante dele com a nossa carnalidade, cheia de feridas, cheia de pecados, cheia de mazelas. Mas a partir do momento que você vai encontrar com Cristo, a partir do momento que você o encontra, algo de novo vai acontecer na tua vida. A partir do momento que você conhece a Cristo, como Paulo fala aqui, contudo agora já não o conhecemos desse modo. A partir do momento que você o conhece, a partir do momento que você tem uma intimidade com Cristo, algo de novo vai acontecer na tua vida. Observe Lucas 19, uma passagem bem conhecida, que vai falar de um homem chamado Zaqueu. Um homem que era publicano. Os publicanos eram aquele judeu que abandonava a sua pátria para servir aos romanos. E você vai ver que esse homem ele vai se tornar
né, um coletor de impostos, né, em Israel. E você vai observar, né, que certamente como coletor de impostos, né, muitos eruditos dizem que, por exemplo, se, vamos supor aqui na atualidade, se o imposto de um israelita fosse, vamos supor, R$100, Zaqueu cobraria 500, 400 para ele e daria os 100 para os romanos. Então você que dessa forma, né, ele vai enriquecer, ele vai se tornar um ladrão, né, se tornar um corrupto, até o momento em que ele sobra em uma figueira brava e ele vai olhar Cristo. Então você observa ali que Cristo chama Zaqueu pelo nome e entra na casa de Zaqueu. E a partir daquele momento houve um arrependimento de pecados e Zaqueu, ele promete a Cristo que ele restituiria, né, as pessoas que ele tinha defraudado muito mais, né? Então também promete dividir aos pobres aquilo que ele tinha tirado. Então, meus amados irmãos, você vai ver que a partir do momento que Zaqueu conversa com Cristo, houve uma mudança de caráter. Houve uma mudança de pensamento, uma mudança de personalidade na vida de Zaqueu. Então é isso que acontece na vida de um pecador quando ele se encontra com Cristo, quando ele tem um encontro com Cristo. Nós chegamos, amados, todos arrebentados. Nós chegamos, né, cheio de mazelas, cheio de feridas, como eu coloquei antes aqui. E somente Cristo, ele pode restaurar. Somente Cristo, ele pode sarar as feridas do pecador. Somente Cristo, ele pode curar a nossa alma através do seu Espírito Santo. Veja bem no 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, este versículo 17, irmãos, tem um peso muito grande para a igreja. Tem um peso muito grande para mim, para você que está nos ouvindo. Se alguém está em Cristo, se eu aceito a Cristo como Salvador, se eu aceito a Cristo como Senhor da minha vida, eu vou me transformar em uma nova criatura. Porque através de Cristo, através da palavra de Deus, eu vou passar por um processo chamado regeneração. O que é isso, pastor? A regeneração é a ação do Espírito Santo na vida do pecador. Pastor, eu vou deixar de ser pecador? Não, meu irmão, nós vamos pecar até a volta de Cristo. Né? Quando nós formos regenerados, quando, como Paulo prega lá em 1 Coríntios 15, 52, né? Quando Paulo ele prega ali, falando do arrebatamento, nós teremos um corpo de glória. Mas enquanto isso aqui, nesta mensagem, né, que as coisas velhas se passaram, eu não vou me tornar um iníquo. O que é iniquidade? O que é ser um iníquo? É quando eu não consigo me libertar do pecado. Eu não consigo ser livre do pecado. O pecado ele vai se tornar um jugo sobre a minha vida. O jugo era uma peça de madeira ou de ferro que se colocava em uma junta de bois. Pegavam 2 bois, colocavam, né, e botavam o jugo. Os bois teriam que ter o mesmo porte físico, teriam que ser forte, não poderia ser um maior, outro menor, senão o jugo ficaria desigual. Então teria que ser, né, do mesmo tamanho. E botava aquele jugo no pescoço do boi, né, para poderem arar a terra. Então o pecado se torna um peso na vida do ser humano. Jesus vai dizer, olha, vinde a mim porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele vai convidar, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 26. Ele vai dizer que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, ele vai tirar o jugo do pecado de cima do crente, de cima de nós pecadores. O fardo que nós vamos carregar agora vai ser o de Cristo.
Mas para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos regenerar. Uma coisa, meus amados irmãos, nós precisamos ter em mente, precisamos ter a certeza. O Espírito Santo, ele é educado. Muitas pessoas vão para a igreja, aceitam Cristo como Salvador. Muitas pessoas, naquele momento ali, choram, se arrependem ou sentem remorso, não sabemos. Mas não conseguem se libertar do pecado. Não conseguem abrir mão do pecado. Pessoas não têm força para vencer o pecado. Se enxergam uma bebida, uma cerveja, querem correr para a cerveja. Se enxergam uma outra mulher, querem trair a esposa. Ou então voltam para o vício. É necessário que deixemos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. É necessário que saibamos abrir as nossas bocas e confessar as nossas fraquezas para Deus. É necessário que deixemos verdadeiramente que o Espírito Santo nos regenere. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. É a ação do Espírito Santo na vida do homem. É somente o Espírito Santo que pode mudar o caráter, a personalidade do homem. Você observa que desde que o homem ele vai cair em pecado, lá em Gênesis, lá no livro do criacionismo, você vai ver que naquele momento havia vida. Havia vida. Ali no Gênesis, a partir do momento que o homem ele cai em pecado, agora a morte, ela impera. Para onde o homem olha, a morte impera. Você vai ver, a Bíblia, ela não fala muito sobre a morte, mas nós podemos diferenciar a morte espiritual, da morte física e a morte eterna. A morte espiritual é quando o Espírito Santo ele se afasta do homem. O homem peca, o Espírito Santo, ele é santo, ele se afasta. A morte física é quando o espírito sai do corpo do homem, o homem morre, o espírito volta para Deus, diz a palavra do Senhor. A morte eterna, lá em Apocalipse, cita sobre a morte eterna, onde o inferno, os demônios, os incrédulos, todos os desobedientes são lançados no lago de fogo e enxofre, onde será a morte eterna. Então nós precisamos ter a certeza de que quando aceitamos a Cristo, nós ganhamos vida. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, ele passa a habitar em mim, ele passa a habitar em nós. Quando aceitamos a Cristo, nós temos agora um compromisso com o céu, porque não somos cidadãos deste mundo, mas nos tornamos forasteiros, nos tornamos estrangeiros, e agora eu pertenço a Cristo, eu pertenço à igreja de Cristo. Olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É inconcebível uma pessoa é inconcebível, uma pessoa que diz que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e continuar no pecado, meu irmão. É inconcebível uma pessoa que prega a palavra de Deus, que fala línguas estranhas, que Deus usa para repreender demônios, continuar no pecado. É inconcebível. Primeiro porque dons não salvam ninguém. Nós iremos falar sobre dons em outra oportunidade. Porque falar em línguas estranhas não vai salvar ninguém. Não salva. Dons não salvam ninguém. O que Deus quer é uma novidade. O que Deus quer é que nós nos esforcemos, que façamos a nossa parte, e Ele entrará com a sua. Então as coisas velhas se passaram. Aquilo que você fez, aquilo que você praticou, aquilo que desagradou a Deus, o Senhor ele passa uma borracha. Agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Nós sabemos que na Bíblia existem alguns livros, E o livro da vida é um dos livros em que a Bíblia fala. Tem o livro da morte, que Jeremias capítulo 2, versículo 22, ainda que te laves com salitre, o teu pecado não será apagado. Tem o livro das lágrimas. Mas o livro da vida é o livro dos salvos,
O livro é onde o nosso nome vai estar ali gravado naquele grande dia. Meus amados irmãos, e essa novidade, essa força que nos dá, é o Espírito Santo nos alimentando para que prossigamos caminhando com Cristo. Não podemos olhar para trás. Não podemos deixar que o nosso passado, não podemos deixar que aquilo que fizemos nos acuse. Hoje eu já conversei com diversos irmãos. Poxa, pastor, mas eu no passado... Meu irmão, já passou. Passado já diz tudo, já passou. Você aceitou a Cristo, né? E João, no capítulo 1, deixa eu pegar aqui a carta de João, para que entendamos, né? 1 João, aqui na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 em diante, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, somos mentirosos, né? Porque todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, através do grande sacrifício que Ele fez, nós agora podemos nos chegar a Deus. Olha no 9, escutem bem: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Retrocedendo, no 7, volte mais um pouco no 7 também, esse versículo é importante, diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você vai ver que foram versículos relacionados à graça de Deus, ao perdão de Deus para com nós pecadores. Que a vontade de Deus, a vontade do Senhor, é que todos os homens se salvem. Paulo vai escrever a Timóteo, na sua primeira carta, e vai falar: é a vontade de Deus que os homens se salvem. Então, como podemos nos embaraçar, meus amados, olhando para trás? Deixa quem quiser falar de ti, meu irmão, que fale. Que tem pessoas que parecem hienas. Pessoas que gostam da podridão, gostam do pecado. Pessoas que gostam de falar do passado do crente. Satanás usa essas pessoas, é ex-namorada, é ex-mulher, é amigo revoltado, é irmão que se desviou, que gostam de apontar para o crente, para o passado do crente. Parece hienas, aqueles animais que gostam de podridão, se alimentam de podridão. Mas quando você está na luz, quando você recebeu o perdão de Cristo, quando Cristo te perdoou e agora você está livre do pecado, meu irmão, você é uma nova criatura. Quem quiser falar de você vai ter que dar bons testemunhos. Quem quiser falar de você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo, Ele é Rei, Ele transforma. Ele perdoa os pecados, ele muda o caráter do homem através do Espírito Santo de Deus. É muito lindo porque eu já preguei a palavra de Deus com pastores que foram ex-presidiários, pastores que antes tinham sido presos, e o Senhor foi lá na cadeia, libertou, purificou, porque a palavra diz que não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe, e agora esses homens lhe servem a Deus. Ou seja, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora há novidade de vida. Agora o Espírito Santo habita em nós. Agora o pecado não tem mais poder, amados, sobre nossas vidas. Você observa lá no Gênesis, como citamos anteriormente, que o salário do pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E você só pode achar a vida eterna, não é através de Maria, de João, não é através de São Benedito, não é através de Allan Kardec, não é através de Buda,
não é através de nenhuma outra seita. Você só pode encontrar na vida eterna com Jesus Cristo, porque ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai sem antes passar por mim. Se não passar pelo caminho que é Cristo, meu irmão, você está perdendo tempo. Se você não conhecer este Cristo, você está perdendo tempo. Se você não deixar esta religiosidade, que tem pessoas que batem no peito e dizem assim: eu nasci nesta religião e não vou sair desta religião. Nós não estamos falando de religião, querido. Nós estamos apresentando para você um Cristo que salva. Um Cristo que tem a melhor proposta. A melhor e a maior proposta que o ser humano já poderia ter. João 3,16 vai dizer assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. O mundo é a maior comunidade. Qual foi o maior amor? O amor de Deus. Que Deus amou o mundo. O que há no mundo? No mundo tem feiticeiro, no mundo tem maconheiro, no mundo tem estuprador, tem pedófilo, no mundo tem cachaceiro, no mundo tem assassinos, tem mentirosos. Ou seja, mas Deus amou o mundo. Ele olhou, ele não quis, ele não quer, ele não deseja que a criatura que ele criou, com tanto amor, você vai observar que o mundo foi feito pelas palavras de Deus, pela palavra de Deus. Mas o homem foi feito pelas mãos do nosso Criador. Então Deus ele vai olhar e o desejo dele é que o homem seja salvo das garras de Satanás. Que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então por isto ele vai deixar Satanás e ele vai enviar o seu Filho Jesus Cristo. Preste bem atenção. Tem muitas pessoas que perguntam: mas pastor, se Deus é tão bom, por que ele permite que Satanás tente o mundo? Por que ele não destrói o inferno? Meus amados irmãos, se o Senhor mandasse hoje um anjo avisando a igreja: olha, Satanás foi destruído, já foi julgado, já foi condenado, então podem me adorar à vontade, que não tem mais diabo. Queridos, eu acredito que muitos pastores aí que já não estão mesmo muito bem com Cristo, iam soltar foguete, meu irmão, e eu abandonar a igreja e pronto. Porque se não tem diabo, não tem por que estar adorando a Deus. Não é verdade? Porque de uma coisa eu digo para você, meu querido, nós devemos sim temer o inferno, que o inferno ele é real. Nós devemos sim temer e ficar fora do arrebatamento da igreja, porque isso vai acontecer. A partir do momento que nós acreditamos na palavra, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, então as promessas contidas neste livro vão acontecer. É necessário que tenhamos pavor de ficar fora do arrebatamento, de ficar fora da vida eterna. É necessário que tenhamos esse medo, amados. É necessário que tenhamos amor a Cristo. É necessário que tenhamos respeito a Cristo. É necessário que tiremos o pecado das nossas vidas, para que assim o Senhor tenha misericórdia de nós naquele grande dia. Observe que nós não tínhamos salvação até a chegada de Cristo. E agora vai depender de nós, das nossas atitudes. Não adianta aqui, meus amados, neste versículo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novo. Não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. Para haver novidade de vida, para que as coisas se façam verdadeiramente novas em nossas vidas, é necessário que abandonemos o pecado. É necessário que deixemos as coisas que tanto nos atrapalham, irmão, as acusações de Satanás, fora das nossas vidas, meu irmão. Paremos de brincar de ser crente. Paremos, não importa quem você foi antes. Não importa, esquece. Deixe isso de lado. O importante é agora, Cristo. Cristo que é novidade de vida. Cristo que é novidade de vida. Louvado seja o Senhor. O versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo
consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Observe tudo aquilo que nós já falamos. Não existe outro caminho que vai te reconciliar com Cristo. Você observa lá no Éden, vamos voltar para o Éden novamente, que quando o homem ele cai, ele vai comer do fruto proibido, o homem, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em conflito com seu Deus. Você vai ver que o homem, ele vai perder a intimidade com Deus. Você vai ver que o homem vai perceber agora que ele estava nu. Você vai ver que o pecado entrou, a morte entrou no mundo através de Adão. E a palavra diz que somente através do segundo Adão, que é Cristo, que esta morte, ela pode ser extirpada, pode ser tirada. Que através de Cristo agora, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós agora ganhamos vida e a vida eterna. Que o dia que esta carne descer ao pó, o dia que morrermos para este mundo, ao soar da trombeta, 1 Coríntios 15, 52, nós iremos receber um corpo de glória, iremos nos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. Isso se chama o quê? Reconciliação, como Paulo escreveu aqui. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora a gente vai ter, nós temos a oportunidade de nos reconciliar com o nosso Salvador, com Cristo. É dizer, Senhor, eu não quero pecado. Eu não quero morrer no pecado. Eu não aceito o pecado na minha vida. Então, através da minha decisão, através dessa novidade de vida, haverá reconciliação entre eu e o meu Deus, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. A partir do momento que eu aceito a Cristo como Salvador, a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, a partir do momento que há em mim regeneração, agora eu sou uma nova pessoa, a partir do momento em que eu sou justificado, a partir do momento que eu sou santificado, porque, meus amados irmãos, ter novidade de vida é ter santificação, é ter santidade. E o que é isso? Eu sou separado do mundo. Tem pessoas que é difícil entender, irmãos. Eu converso com diversas pessoas que têm até vontade de ter um ministério de libertação, um ministério de cura, de ter um ministério, digamos assim, atuante dentro da casa de Deus. Mas o que prende essas pessoas é justamente esta dificuldade, este embaraço de se libertar das coisas mundanas, das roupas, dos costumes, das pinturas, das joias, da sensualidade. Aí fica difícil, meu irmão. Não sou eu que vou julgar você, é você e Deus. É você e Deus. Mas, para nós seguirmos a Cristo, para termos novidade, é necessário que abramos mãos do meu eu. Já não sou eu, agora é a vontade de Cristo que vai prevalecer na minha vida. Porque eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não posso fazer como muitas pessoas aceitam a Cristo, querem casa, querem apartamento. Se tu não me der, eu vou sair. Se tu não me entregar isso aqui, eu vou para o mundo e eu sei que tu não faz milagre. Não é assim, meu amado. Não é assim. Porque o nosso galardão não está aqui na terra. Quando eu aceito a Cristo como Salvador, eu estou confiando nas promessas dele para o mundo futuro, para a eternidade. Ele pode me abençoar? Que pode. Ele é o dono do ouro, o dono da prata, ele tem toda essa riqueza na mão dele. Mas a prioridade do crente é colocar o coração nas coisas futuras. Então eu vejo que esse embaraço, esse impedimento, essa dificuldade das pessoas abrirem mão do seu eu, é que vai atrapalhar muitas pessoas que deveriam ser salvas, irmãos. Nós precisamos nos esvaziar, assim como Cristo se esvaziou. Filipenses capítulo 2 vai falar que ele se esvaziou, ele se fez maldito, sofreu morte de cruz por nós. E por que nós não podemos abrir mão
das coisas que nos prendem. Eu quero Cristo, mas eu não quero abrir mão do mundo. Eu quero Cristo, mas eu, como muitas pessoas dizem, Ele me chamou assim, então eu vou ser assim para todos sempre. Você ainda não entendeu. Você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Você precisa de novidade de vida, o que diz a palavra de Deus. Novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Aí o 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tudo que nós já pregamos, né? Que Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo, para reconciliar o cachaceiro, o drogado, a prostituta, o mentiroso, o pedófilo, o assassino, o homicida. Então Deus, ele está ali para reconciliar o mundo. Que todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador, verdadeiramente será salvo. Né? O 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O 21, para encerrar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você vai observar que Paulo ele tem toda essa preocupação com a igreja de Corinto, demonstrando todo o amor de Deus. Porque, amados, quando nós nos debruçamos para estudar sobre a igreja de Corinto, você vai ver, principalmente a primeira carta de Paulo, nossa, que são palavras pesadas que Paulo ele escreve para aquela igreja, né, buscando uma conversão, buscando ali que eles verdadeiramente conhecessem o sacrifício que Jesus Cristo fez por eles, né, pela igreja de Corinto. E hoje não está sendo diferente para a igreja contemporânea, para a igreja da atualidade. Nós estamos vendo, meus amados irmãos, como a igreja tem mudado, como a igreja tem se distanciado dos ensinamentos de Cristo. Como a igreja não tem deixado se regenerar. Muitas pessoas dentro da igreja vivendo na mentira, muitas pessoas dentro da igreja vivendo na prostituição, muitas pessoas dentro da igreja que ainda não conheceram a novidade de vida oferecida por Cristo, muitas pessoas dentro da igreja, vivendo vida dupla dentro da igreja, com amantes, vivendo na pornografia. Oh, meus amados, onde está a novidade de vida daquele que aceitou a Cristo? Muitos ensinamentos dados por falsos profetas, falsos dirigentes, falsos líderes, usados por Satanás, têm feito com que a igreja do Senhor caminhe ladeira abaixo. E o mais triste é que a igreja não procura conhecer a palavra de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É crente defendendo o corrupto, crente defendendo prostitutos dentro da casa de Deus. Não temos o direito de julgar. Não é julgar. Mas eu vou te mostrar aqui em 1 Coríntios o que Paulo vai escrever. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante. Vamos aqui rapidinho para encerrarmos. Veja bem, para você que diz que a igreja não pode julgar, que a igreja não pode condenar, o próprio Jesus ele alertou, né, que da forma como julgamos, nós seremos julgados, né? Só que no Evangelho de João, se não me falha a memória, vai falar assim também, que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Eu não posso julgar de forma errada. Eu não posso julgar o dizimista, né,
de uma forma diferente daquele pobrezinho que não tem o que dar para a igreja. Como acontece muito. Aquele que pouco contribui financeiramente, meu irmão, esse aí ele vai, se puder chicotear, melhor. Ah, mas aquele que é famoso, como tem muitos famosos caindo em escândalo na prostituição aí, não posso falar porque não posso julgar. Vou mostrar aqui para você, na Bíblia, o que Paulo vai falar. Tá? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante, diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis, segura aí, crente, com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também o que estão de fora? Não julgais vós o que estão dentro? Dentro de onde? Dentro da igreja. Amém, irmão? Dentro da igreja. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Está dando agora para você entender, crente? Você que defende prostituto que está dentro da igreja? Você que defende prostituta que está dentro da igreja? Você que defende pastor que é lobo, que é ladrão, que só quer a lã, que só quer a gordura da ovelha, mas que estão lá e você defende? Porque não temos o direito de julgar. Você que defende pastor que troca de 2, 3, 4 mulheres aí, pastor que troca de mulher como quem troca carro aí, troca de roupa, você está entendendo? Você que defende, está aqui a resposta, meu irmão. Está aqui a resposta. Deus julga o que estão de fora. E quem julga quem está dentro da igreja? Quem está dentro da casa de Deus. Então, se não há novidade na vida deste homem, olha que Paulo fala, tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Sabe o que é iníquo, crente? São pessoas amantes da iniquidade, o pecado da iniquidade. Pessoas que não conseguem se libertar do pecado. Pessoas que não conseguem se libertar da prostituição. Pessoas que não conseguem se libertar da mentira. Pessoas que não conseguem se libertar da pornografia. E outros pecados mais. Está aqui. Se tornam iníquos. Pecado da iniquidade. Aí eu vejo o crente aí, porque o fulano é famoso, caiu. Aí o crente da crente posta lá no Facebook, né? Defendendo porque não temos. Meu irmão, falta você ler mais a Bíblia, falta você aprender mais. A quem muito é dado, mas é cobrado, meu irmão. Aprenda isso. A quem muito é dado, mas é cobrado. A Bíblia diz, olha, cuidado para que não caia, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então devemos vigiar, porque a partir do momento que esta novidade de vida não está no teu coração, meu irmão, você está sujeito a cair, porque o nosso adversário, Satanás, ele é muito astuto, ele é muito ardiloso. Satanás, ele não vai colocar uma mulher feia, que é a principal causa da derrocada de ministérios hoje. Prostituição, pornografia, traição. É por isso que muitos casamentos têm acabado. E aí Satanás não vai colocar uma mulher feia, não vai colocar um jovenzinho feio, não. Vai colocar algo bom para você, pastor, para você, pastora, para você, evangelista, para você, diaconisa, para você que vai todo apertadinho para a igreja. Você está entendendo? Então, se essa novidade de vida não está dentro do seu coração, se você não foi regenerado, se você não alimenta o Espírito que está em você, através de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, meu irmão, você está prestes a cair. Você está prestes a cair. E grande vai ser a tua queda. Então prestemos bastante atenção. Cuidemos das nossas vidas. Cuidemos e sejamos santos na presença do nosso Deus. Não adianta sermos santos somente na igreja. Porque o dono da igreja, ele vê tudo o que fazemos. Amém, meus amados e queridos irmãos.
Então, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não deixa o teu passado, não deixa o pecado permanecer em você. O Espírito Santo, ele tem poder para fazer em você nova criatura. Fazer em você uma pessoa, um adorador de Cristo. Não deixa o diabo te acusar, não. Maior é aquele que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar pela igreja, vou orar por você, vou orar pelo teu ministério, para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos falando, Senhor, no teu nome, na tua palavra. Meu Pai, eu te apresento, Senhor, a tua igreja, meu Senhor. Nós estamos contemplando, estamos vendo nesses últimos dias, Senhor, a tua igreja, meu Pai. A tua igreja, Senhor, meu Pai, indo por um caminho, Senhor, meu Pai, tortuoso. Um caminho, Senhor, aonde certamente o Senhor não se agrada. Mas tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia. Que o Senhor venha aplainar nossos caminhos. Que o Senhor venha arrancar toda a vaidade. Que o Senhor venha arrancar todo espírito de cobiça, de corrupção, de prostituição, espírito de mentira. Que o Senhor venha tirar a capa, Senhor, dos lobos, meu Pai, que estão em cima dos altares. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreender toda ação de Satanás, Senhor. Meu Pai, que tem, Senhor, infestado a tua igreja. Meu Pai, faz uma limpeza, Senhor. Faz uma limpeza espiritual nos teus templos. Purifica a tua igreja, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar um coração adorador, um coração temente a ti, meu grande e eterno Rei. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos, Senhor. E desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu agradeço pela oportunidade e que Deus venha abençoar as nossas vidas. Até a próxima. Fique com a paz de Deus.